A segunda edição do Pauliceia Literária, um dos mais importantes festivais de literatura do Brasil, acontece entre os dias 24 e 26 de setembro, na sede da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Na edição desse ano, a gente vai ter a presença de vários escritores brasileiros e também convidados internacionais de países como Chile, Argentina e Cuba. Entre os temas que a gente vai abordar esse ano no Pauliceia Literária está, por exemplo, a biografia, o gênero biografia, que vai ter a presença de dois grandes biógrafos, o Lira Neto, que é o biógrafo de Getúlio Vargas, de José de Alencar, do Padre Cícero, e também o biógrafo do Marighella, que é o Mário Magalhães. Então, esses dois grandes jornalistas, Lira Neto e Mário Magalhães, vão estar presentes para discutir as suas biografias já publicadas e também com algumas novidades. Eles vão anunciar aí os seus próximos projetos que certamente farão barulho por aí nos próximos anos. E por falar em biógrafos, também a gente vai ter a presença de um dos maiores biógrafos brasileiros, mas uma mesa um pouquinho diferente. Eu estou falando do Rui Castro. Rui Castro, que é biógrafo do Garrincha, da Carmen Miranda, do Nelson Rodrigues, vai participar de uma mesa com uma jornalista, que é a Heloísa Seixas, que é casada com ele e é uma jornalista e ficcionista, escritora, e escreveu um livro chamado O Oitavo Selo, que tem ele, Rui Castro, como uma das personagens. Então vai ser um encontro muito singular de dois jornalistas, dois escritores, com obras muito diferentes entre si, mas que têm em comum o fato de serem casados e traduzirem essa intimidade na forma de literatura e na forma também dessa conversa, desse debate que a gente vai ver na programação do Pauliceia. Ainda no âmbito da literatura brasileira, a gente vai ter um grande homenageado. Todo ano o Pauliceia tem um autor homenageado e dessa vez vai ser o psicanalista, escritor de romances policiais, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele vai ser tema da palestra de abertura e também participa de uma mesa com um mediador que vai entrevistá-lo para o público do Pauliceia. Entre os convidados internacionais, a gente vai ter a presença da escritora e poeta Tamara Kamentzai, que é uma escritora que tem um livro chamado Gueto, publicado no Brasil, e que fala bastante das suas memórias familiares e que da sua herança judaica. Ela é uma escritora argentina de origem judaica e tematiza isso, fazendo dessa ideia do exílio, do desenraizamento, que é uma marca da cultura judaica, o tema da sua literatura e problematizando isso na forma de poesia. E ela vai ter, na mesa em que ela participa, a presença também do Leandro Sarmatz. Leandro Sarmatz é um poeta e contista brasileiro, também de origem judaica, ele é porto-alegrense, e que aborda esse tema do desenraizamento de uma maneira muito irônica, alguma coisa próxima aí de um Philip Roth, de um Woody Allen ou de um Moacir Scliar, né? Então o Leandro Sarmatz foi considerado recentemente uma das grandes revelações entre os escritores jovens brasileiros. Ele está, por exemplo, no número que a revista Granta publicou, falando de quem eram os 20 maiores autores brasileiros da jovem geração. Então, Leandro Sarmatz e Tamara Kamentzai, ele, gaúcho, ela, argentina, ambos de origem judaica, vão estar numa mesma mesa para falar dessa relação entre memória, trauma e também um pouquinho do humor judaico que marca a obra de ambos. Outro destaque da programação do Pauliceia é a mesa Estados de Exceção, que vai trazer justamente dois escritores que conviveram e traduzem isso literariamente com os regimes autoritários de seus respectivos países. Eu estou falando de Leonardo Padura, o escritor cubano, que fala muito desta realidade da política cubana antes e depois da Revolução Comunista, e também de Martín Corran, que é um escritor nascido durante o regime militar argentino e que fala do regime militar, da repressão, dos anos de chumbo na Argentina, do ponto de vista do presente, de uma geração que colheu os frutos, a memória, os traumas disseminados que contaminam a sociedade argentina contemporânea. Então, esses dois autores, muito importantes em seus respectivos países, Cuba e Argentina, vão estar presentes no Pauliceia para falar dessas experiências na contemporaneidade, da memória, dos traumas, dos regimes autoritários com os quais eles conviveram e ainda estão presentes capilarmente na sociedade contemporânea. Na mesa Memória da Ficção, Ficção da Memória, a gente vai ter, no mesmo espaço, dois escritores que trabalham muito com essa questão da lembrança familiar e de como isso é retrabalhado da forma mais memorialística ou na forma mais ficcional na literatura, que são um dos grandes escritores brasileiros contemporâneos, fundamental na literatura do século XX, da segunda metade do século XX do Brasil, que é Carlos Heitor Coni, não por acaso autor de um livro chamado Quase Memória, um autor muito marcado pelas experiências pessoais como jornalista, como ex-seminarista, e que sempre traz essas suas lembranças
esse registro autobiográfico para sua ficção. E ele, Carlos Heitor Coni, vai estar na mesma mesa de uma escritora chilena que se chama Lina Meruane, que escreveu um romance chamado Sangue no Olho, que é também um romance que transporta para a ficção uma experiência, uma vivência pessoal, que é um problema oftálmico, um problema visual, criando uma personagem que está vivendo num mundo de sombras, ela está vendo o mundo desaparecer, ela também está com um problema visual, e isso tem uma série de implicações no cotidiano dela e num certo trânsito entre dois espaços, Nova York e Santiago do Chile, que também é a vivência, a experiência da própria escritora Lina Meruane. Quer dizer, é uma mesa que vai trazer à baila aí um tema que é bastante recorrente na literatura de hoje, que é o da autoficção. Fala-se muito em autoficção, escritores que partem de uma vivência pessoal, de uma experiência autobiográfica, mas transformam isso no resultado final de um romance, né? Então a gente tem o ponto de partida autobiográfico, real, empírico, mas tem um ponto de chegada que é ficcional, romanesco, literário, né? E aí a gente vai ter a presença de uma escritora que é uma revelação da literatura latino-americana, a chilena Lina Meruane, que foi saudada, por exemplo, por Roberto Bolanho, por Henrique Villamatas, como um dos grandes talentos das novas gerações, junto com um clássico vivo, moderno da literatura brasileira, que é Carlos Heitor Coni. E, finalmente, o Pauliceia Literária vai trazer também alguns dos autores que representam as principais vertentes da literatura brasileira contemporânea. Autores como Paloma Vidal, Cíntia Moscovitch, Juliano Garcia Peçanha, Evandro Afonso Ferreira, Bernardo Carvalho, Carlos de Brito Melo, são autores que estão dando um novo rosto para a literatura brasileira, um rosto que você vai poder conhecer aqui no Pauliceia Literária desse ano.